Olá, meus seres! Eu espero que todos estejam muito bem e mantendo seu foco nos estudos em biologia aqui no nosso canal. Bem, Nabil, chegamos em heranças ou determinações sexuais para a nossa prova. Principalmente, nós podemos ter citações em heranças envolvendo o cromossomo X. Mas nós vamos pensar nisso daqui a pouquinho. Antes, se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, por favor, inscreva-se, deixe seu like aí, apoie no nosso projeto, para que o mais rápido nós chegamos até você. Ative as notificações para que rapidamente, assim que a aula estiver disponível, você já tenha o acesso. Nós estudamos anteriormente vários tipos de heranças que geralmente eram chamadas de autossômicas, ou seja, os genes estariam naqueles cromossomos que são comuns aos indivíduos de ambos os sexos biológicos das espécies. Quando nós olhamos para heranças e sexo, nós vamos pensar numa determinação sexual que muitas vezes é influenciada por vários fatores, extremamente complexa em relação a todo o seu desenvolvimento. E nós humanos, com muita curiosidade, começamos a estudar isso em diferentes seres vivos, em plantas, em fungos, em animais e outros seres vivos, para tentar entender como as regras de evolução mantiveram determinadas características nas espécies. Então, nós pensamos aqui em determinação sexual. Quem vai fazer vestibulares sabe que algumas provas vão fazer uma comparação nos tipos de determinação sexual. Por exemplo, a citação da influência do ambiente. A influência do ambiente, ela pode ser bem marcante em espécies reptilianas. Por exemplo, tartarugas marinhas geralmente vão fazer o seu acasalamento no ambiente aquático. As fêmeas vêm para o ambiente praia, fazem a postura de ovos e esses ovos são colocados em um ninhozinho. A temperatura ambiental vai influenciar na expressão de genes e aí nós teremos marcadamente a proporção de nascidos entre machos e fêmeas. Várias outras espécies de répteis têm essa influência direta da temperatura ambiental, entre outras espécies, mas no mundo reptiliano é muito marcante. Nas tartarugas marinhas, geralmente temperaturas mais elevadas geram mais fêmeas e menos machos. Em outras espécies de répteis ocorre o contrário. Uma temperatura maior produzem mais machos, em temperaturas menores, menos machos. Então isso depende bastante de cada espécie em análise para esse mundo reptiliano. Por mais que você tenha lá todo o genótipo deles, cromossomos, o que vai influenciar é a expressão de determinados genes para manifestar as características que vão determinar ser macho ou ser fêmea nessas espécies. Um sistema chamado de haploide-diploide. Então lembra que uma célula haploide ela tem apenas um lote cromossômico e geralmente nós representamos pela letra N. Já num sistema ou num indivíduo diploide, nós vamos pensar em dois lotes cromossômicos. Então, esses indivíduos receberam um lote cromossômico de um dos genitores e o outro lote do outro. Quando as células se encontraram lá na fecundação, reestabeleceu um número diploide. Mas em espécies de abelhas como Apis mellifera, por exemplo, nós temos o zangão surgindo de um óvulo não fecundado. E isso nós chamamos de partenogênese. A abelha rainha sai no seu voo nupcial, encontra o zangão e eles cruzam. O zangão transfere espermatozoide para a fêmea volta e ela vai liberar algumas células que sim foram fecundadas. Então o óvulo encontra o espermatozoide, forma uma célula ovo ou zigoto. Foi depositado esses ovinhos. Desses ovinhos nascerão fêmeas. As fêmeas são diploides. Então, nós temos dois lotes cromossômicos. Um veio da rainha e o outro veio do zangão. Já alguns óvulos podem ser liberados também e esses óvulos se desenvolverem e formarem os zangões. Então, o zangão surge de um óvulo não fecundado. Isso nós chamaremos de partenogênese. Não só essa espécie pode fazer isso,
nós podemos encontrar em invertebrados e vertebrados. Peixes, anfíbios, répteis, a gente pode ver espécies que liberam óvulos e esses não fecundados podem dar origem a novos indivíduos. Então isso também pode promover essa determinação sexual em espécies. E aí nós chegamos em diferentes sistemas cromossômicos. Então eu coloquei aqui diferentes sistemas cromossômicos. 3 que acabam aparecendo em provas seletivas, seriados, vestibulares, concursos públicos. Um sistema chamado de ZW. Os cromossomos não parecem a letra Z, não parecem a letra W. Os cromossomos não parecem um X, não parecem um Y. Por mais que quando eles estejam duplicados, parece até um X. Mas foram letras alfabéticas que foram identificadas aí para os sistemas de determinação sexual. Nos sistemas de determinação sexual, a gente vai analisar cromossomos distintos ou diferentes. Então, quando os indivíduos têm um par de cromossomos iguais, por exemplo, ZZ, nas aves, isso vai identificar indivíduos masculinos. Já quando elas têm cromossomo diferente, o Z e o W, geralmente o W é menor e o Z é maior. No sistema XY, o X é maior e o Y é menor. Então, nós teremos essa diferença nos tamanhos cromossômicos e isso vai ter uma diferença na expressão desse sexo desses indivíduos das espécies. Então, ZW forma fêmeas nas aves. E aí eu pergunto para você, aluno, para você, aluna, quem é que determina o sexo biológico dos filhotinhos das aves em um galinheiro? É o galo ou é a galinha? Daí você vai me responder, Soste, é a galinha. As fêmeas, vou mudar a cor do pincel, as fêmeas representam um sexo chamado de heterogamético. Gamético, porque elas podem produzir tanto gametas contendo o cromossomo Z, quanto contendo o cromossomo W. Ou seja, contendo um cromossomo maior ou contendo um cromossomo menor. Então, as fêmeas das aves, elas determinam o sexo dos filhotes. Num sistema chamado X0. X0, lê assim X0, você vai ter 2 cromossomos X. Isso vai identificar sexo feminino em espécies de insetos, como gafanhotos. Então tem 2 cromossomos X. Agora, a presença apenas de um X vai identificar indivíduos do sexo masculino. Quem vai determinar essa tipagem de sexo dos filhotes são os machos, nesse caso. Eles vão produzir espermatozoides contendo cromossomos autossomos ou autossomos e um sexual. Então eles vão produzir espermatozoides distintos ou diferentes. Então aqui os machos representam um sexo heterogamético. As fêmeas representam um sexo homogamético, ou seja, ela vai produzir gametas sempre com a mesma constituição cromossômica, claro, se não acontecer nenhum erro. E o sistema XY, no qual nós encontramos em insetos também, encontramos em plantas e encontramos em nós, mamíferos, o sistema XY de determinação sexual. O cromossomo X é bem maior que o cromossomo Y. Cromossomo Y com pouquíssimos genes, mas um gene muito famoso chamado SRY, que ficou chamado assim pela ser uma região do cromossomo Y responsável pela determinação do sexo, pela sinalização de produção de testículos, produção de testosterona e produção das características chamadas de masculinizantes em mamíferos. Então nós teremos XX fêmeas em mamíferos, ou seja, sexo homogamético. Vai produzir apenas um tipo de gameta. Vai ter apenas o cromossomo X lá e os autossomos. Já os mamíferos, que têm a constituição cromossômica XY, um cromossomo maior e um cromossomo menor, representam o sexo heterogamético, ou seja, que produz gametas contendo uma diferente composição cromossômica. Vai ter cromossomo autossomo e X no espermatozoide ou autossomos e
Y no espermatozoide. Então, nos mamíferos, o sexo vai ser determinado pela constituição cromossômica do espermatozoide que fecunda o óvulo, que tem apenas cromossomos X. Claro, se não acontecer nenhuma daquelas alterações cromossômicas que nós estudamos anteriormente. Mas geralmente o seu vestibular faz cobrança sobre heranças genéticas e que estão ligadas ao cromossomo chamado de X. São heranças chamadas de ligadas ao sexo. Hemofilia, daltonismo, distrofia muscular de Duchenne são algumas heranças que podem estar associadas ao cromossomo X e aparecer nas suas avaliações. E também eu sempre falo que quando a gente vai identificar essa orientação cromossômica do sexo, ela é um dos pilares do desenvolvimento das espécies. Nós temos fatores hormonais, fatores ambientais, como vocês puderam ver anteriormente, e isso tudo vai influenciar nessa caracterização do desenvolvimento de características sexuais, bem como a futura identidade nossa e bem como a futura orientação sexual nossa. Então nós temos vários fatores aí para fazer análise. Eu convido você para assistir na nossa próxima aula as heranças ligadas ao sexo, hemofilia, daltonismo, distrofia muscular e outras características que possam envolver essa transferência de características associadas principalmente ao cromossomo X. Eu espero que você tenha me entendido. Bons estudos! Se tiver dúvida, manda aí, o sócio responde rapidamente você. Abração a todos!